Bem-vindas, bem-vindos e bem-vindos à primeira temporada do Jadeu Cast, um podcast sobre o que a gente não aguenta mais e o que resolveu fazer a partir disso. 3 mulheres, 3 cidades, 3 visões, reunidas para falar de política, negócios, boletos e a vida como ela é, sem filtros e com muita autocrítica. Olha, vou falar sério com vocês não estão cansadas? Eu tô sempre cansada. Essas noites eu tenho tido uns sonhos meio estranhos. Essa noite eu sonhei que Não, estava seus sonhos musculando. Não, eu sonhei que eu estava em algum lugar que parecia assim que era um show. E aí eu dizia assim, como é que era? Era Um alienígena. Chavan. E no sonho, aquilo também me causou um estranhamento. Mas sabe aquele sono que a gente não consegue relaxar, entendeu? Eu acordei meio cansada, inclusive do show. que Eu você estava no estava show. assistindo. E eu queria ver o Chavan. E o Chavan, na verdade, foi uma mistura de xamã com o chavoso da USP. Você criou um Que show personagem. maravilhoso. Minha cabeça faz isso. Mas eu tô cansada. Mas agora, tipo, sério, não só hoje, assim, mas eu acho que vem vindo um cansaço. Será que é um cansaço da idade? A gente vai ficando mais cansada? Ou a gente vai vendo mais coisas, entendendo mais coisas e aí fica mais cansada? Já deu de ficar cansada? Eu tô tentando ver isso como uma análise externa, mas assim, já faz parte do dia a dia, então eu nem tô conseguindo afastar muito para poder dizer, é o dia a dia, é o cansaço. Só que aí, e eu acho que não é só uma questão de idade, não, porque ó, lá de trás, mas tem outros componentes, do tipo, a quantidade de ônibus que eu pegava para ir para escola ou para faculdade, né, Onde atravessar. é que você morava? Ixi, morava no Janga, do Gil do Vigor. Vizinha. Então, assim, para chegar em Recife, tinha que atravessar Olinda, Recife, tinha que pegar 2 ônibus, Rio do CDU, quem é de Olinda sabe que sacrifício que era. Então, assim, isso era um cansaço que tem a ver com classe, tem a ver com outras coisas ali também, né? Por isso que eu não tô conseguindo, assim, é outro cansaço? É o mesmo É cansaço? o mesmo cansaço? Ou tudo é cansaço. Ou tudo é cansaço? Eu não sei, acho que a gente também consegue nomear mais os cansaços, assim, né? Porque a minha impressão é que antes você ficava cansada fisicamente, de andar de ônibus pra lá e pra cá, e não sei o que, Sim. cansa. Sim. E intelectualmente, de trabalhar, de estudar e trabalhar e tal, era um pouco isso. E aí a coisa vai andando, a gente ficando cansada de outras coisas. Cansada de ter que se posicionar o tempo inteiro, de ver tanta situação que a mulher tá refém daquilo por ser mulher, né? Então, com um monte de tarefa. A história da carga mental feminina, que é infinitamente maior. Uhum. Então a gente tinha eu acho que a gente não sabia esse nome, sabe, a história de nomear as coisas, né? A gente não tinha esse nome, carga mental feminina, mas a gente já estava cansada por isso. Eu acho que a gente estudou demais. Se a gente não tivesse lido tanto, talvez a gente estivesse dando outros nomes para isso e não tivesse com esse cansaço da militância, porque a gente não tem como desver, né? Aquela conversa Sim, que a gente sempre tem, sim. não tem como desver. Aí você fica analisando politicamente, analisando ideologicamente onde é que está tudo, e a gente consegue pensar no nosso cansaço como um cansaço que é sistêmico, por exemplo. Né? Sim. Ficou sério de repente. Nossa, ficou bom. Não, mas é Tensão no O jardim. cansaço sistêmico ficou bom. Ficou muito bom. Cansaço sistêmico. Vamos registrar essa expressão. Porque é interessante quando você fala isso, de nomear, né? A minha mãe sentia cansaço, mas ela não sabia, por exemplo, talvez ela não tivesse essa dimensão do quanto que o gênero dela e também o local onde ela nasceu e também as condições dela é que criavam alguns cansaços, alguns tipos de cansaço. Então, saber que existe, por exemplo, da carga mental, dessa exigência de quem que vai fazer a lista do supermercado? Então, e o que é essa história de carga mental? É que mesmo que a mulher não faça as tarefas, que ela não faça as coisas, ela é quem organiza a logística, ela é quem distribui a tarefa, ela é quem checa se aquela tarefa foi cumprida ou não. Né? Então, assim, tem que ir no supermercado. Tá, mas antes de ir pro supermercado, você tem que ver o que não tem, você tem que fazer a lista, e aí você manda alguém no supermercado. Aí quando alguém vai, você tem que checar se aquilo tá comprado, tá certo, se faltou, enfim. Tem um trabalho a mais que passava desapercebido, que agora tem um nome, então você percebe que isso é um outro fator de cansaço. Estava conversando com um amigo que é de BH,
e ele tá participando de um programa do Sebrae. Pequeno empreendedor também e tal. E aí, um programa bem interessante, assim, do Sebrae, que você tem um assessor dentro do Sebrae, que ele funciona meio como seu representante, como seu vendedor. Legal. Interessante. Então, pelo que eu fucei, tava só em BH. E aí ele me falando, daí eu falei, que legal, e quantas pessoas fazem parte do grupo? Ele tava me contando a história, né? Ele falou assim, eram 10 pessoas, mas ficaram só 7. Olha só que coincidência. Todas as mulheres saíram. Eita. Gente, que mulher não gosta dessas coisas, né? Aí começa a desqualificação aí. E aí ele falou, mas olha só que coincidência, ficaram só homens. Aí eu falei, Nenhuma reflexão crítica sobre isso. Ele me disse isso sem perceber nada, né? Uhum. Aí eu falei pra ele assim, não acho que é uma coincidência, acho que é uma questão estrutural. Aí ele assim, como assim? Doida. Olha, você pode olhar, então eram 10 pessoas, vai militar, né? Já vai organizar as coisas. Então, assim, eram 10 pessoas, né? Então tá bom, você pega essas 3 mulheres, que são as únicas que não vão participar. Individualmente, elas podem ter motivos individuais. Então, uma delas estuda no horário que vai ser a reunião. A outra delas não tem funcionário suficiente para poder ir no Sebrae no dia. E a outra, o filho ficou doente. Então, assim, elas são motivos individuais verdadeiros para aquela mulher. Mas quando você olha mais de longe, são motivos estruturais de ser mulher. Exatamente. Galão, um olho desse tamanho. O cara até agora estudando, dizendo, não, é alguma coisa estranha. Não tinha pensado nisso. Fiat Lux. Não tinha pensado nisso. E, na verdade, isso também uma coisa. Você não consegue mais não ver essas coisas. Isso cansa. Se você tá o tempo inteiro, te contam uma história, você fala, porque é mulher, né? E aí a pessoa, não tinha. Aí você vai e educa, vai e explica. Também tem um cansaço. Sim, esse cansaço de ter que ficar educando o tempo inteiro e falando e explicando, né? Quando você tinha comentado sobre a lista do supermercado, o cansaço que é de você ter que fazer a lista do supermercado. A minha mãe recentemente fez uma lista para o meu pai comprar. E quando chega no supermercado, ele vai lá, olha as coisas, não sei o quê. Aí, olha como são os detalhes, né? Aí ele falando pra mim, minha filha, porque quando eu vou ao supermercado e eu tenho dúvida, por exemplo, se a alface eu vi essa americana história era X, ou é essa, ou é aquela, o que eu faço? Eu me aproximo de uma moça, porque eu sei que ela vai saber me responder melhor. E aí eu pergunto... Porque ela tem esse conhecimento ancestral sobre alface. Sim, não, porque ela fez doutorado em alface. Exatamente. Então, por isso que ela vai ter condição de explicar. Mas ele é tão fofo, reconhecendo o conhecimento. Eu sei, você não vai atravessar assim, não. Eu entendo. Mas ele é fofo. Enfim. Ele reconheceu. Enfim. Aí, minha mãe comenta, ela queria fazer, uma das coisas que ela pediu pra ele comprar é porque ela queria fazer uma salada com um certo ingrediente. Quando ele volta, tá lá uma lata de grão de bico, em vez de ser milho verde. Igualzinho. Ele não tinha pra quem perguntar a diferença entre milho verde e grão de bico. Não tinha nenhuma moça no horário de buscar criança com doutorado em grão de bico e milho verde. A diferença entre... Mas é isso, é esse cansaço, né? Aí agora minha mãe tá lá pensando o que ela vai fazer com essa lata de grão de bico. E quando que ela finalmente vai poder fazer a salada que ela queria, que leva milho verde. O meu pai aquela história, né? Fica difícil falar da família, né? Mas é aquela história é meio clássico no Nordeste, tem um padrãozinho aqui desses homens dessa geração que estão envelhecendo e estão ficando avós, né? Então, suavizando, já não precisa ser tão rígidos, aquela coisa. Vai mudando o papel, né? Sim, exato. Ficando mais leve. Inclusive como provedores também, né? Então, em outro momento da vida. E aí, uma das conversas lá em casa foi, minha filha, sua mãe tá muito irritadiça. Ela tá muito chateada, implicante, não sei o quê. Eu disse, Rainho, você passou a sua vida toda. Sim, era aquela pose, né, do dono da casa, não sei o quê. E manhã sendo sempre o suporte, além de trabalhar para fora, né? Ela, professora e tudo mais, então não era uma coisa simples, era levar a criança na escola, era fazer a comida, né? Toda essa jornada dupla, tripla que a gente já conhece. E aí ele tá agora simplesmente simplificando o fato dela estar cansada.
Só que agora ela também está num outro momento, então ela não precisa mais corresponder às significâncias sociais de quem é aquela mulher que precisa ficar quieta e não incomodar. Então ela liga o foda-se, sabe? Se empoderou na velhice. Então, assim, que ótimo que tá aí. Mas esse reconhecimento, espero que essas gerações agora tenham uma outra perspectiva. Mas quando eu vejo alguém simplesmente dizendo: "Ah, eu ajudo a minha esposa a trocar a fralda da criança", ou não consegue pensar nessa tarefa que não é só ir ao mercado, mas é fazer a lista, conferir, ver o que é que está faltando, ir ao mercado, voltar, colocar as coisas, Guardar as coisas no lugar. ou lavar prato. A pessoa pensa que é só lavar o prato e colocar. Não, limpa a pia depois. E aquela sujeirinha nojentinha que fica ali? Esse é o meu critério de relacionamento amoroso, se limpa ou não o ralinho da pia. Quem não limpa o ralinho da pia nunca foi pro quarto. É ali, ó, entendeu? Agora você veja que ela tava com mais nojinho do caranguejo do que da pia. Não. Tô tentando. Não, isso é um critério, entendeu? Assim, não limpou o ralinho da pia, não rola. Mas olha, esse cansaço gigantesco e que nós, mulheres, já estamos sentindo há tanto tempo, eu tenho uma aula sobre isso. Uma aluna me pediu uma vez para ter uma aula sobre feminismo. E eu, vamos lá, vamos fazer alguns recortes, né? Vamos ver em que onda feminista, sobre exatamente o que é que você quer, não sei o quê. Porque tudo é complicado, até ser feminista. Tem ondas, tem recortes. Quais são as necessidades, né? A água tá batendo na bunda, mas assim, que tipo de necessidade que é aquela, naquele momento? Então, eu encontrei um texto e fiquei sabendo de uma história que eu acho, assim, incrível, maravilhosa. Junta um pouco de tudo isso que a gente comentou agora de supermercado, de crianças, de ajudar a cuidar da criança e tal. Na Islândia, na década de 70, as mulheres estavam exaustas. E aí... Demorou, né? Bem antes disso já estavam, mas assim, Não, já estavam. perceberam. Mas eu acho que cada uma individualmente, e em algum momento elas perceberam que, não, o meu cansaço não é só meu cansaço. Em vez de conversar sobre Porque a gente também sente muita culpa, né? Uhum. Assim, às vezes eu tenho a sensação de que, poxa, eu não tô dando conta. Não acordei mais cedo, né? Eu deveria fazer mais, eu não tô fazendo aquilo que eu deveria fazer. Então, tem esse lado da culpa. E quando a gente começa a conversar e perceber que não é um problema só meu, como você falou, aquelas mulheres do curso do Sebrae podem ter problemas, questões individuais, mas que é reflexo do sistema. Se você olha, tipo, os homens, nenhum deles tem esse problema. Exato. Mas enfim. Aí essas mulheres exaustas, em algum momento perceberam que, da Islândia, perceberam que todas estavam exaustas no país. O país, na época, tinha a população de Aracaju que tem hoje, 600 mil habitantes. Enfim. E aí elas resolveram fazer uma greve. Vamos fazer uma greve? Vamos fazer uma greve. Greve geral, 24 horas. Não mais que isso. Não vai precisar, não. 24 horas. Mas essa greve foi greve mesmo. Que ideia muito boa. Não é? Todas as mulheres pararem durante 24 horas. Não, a gente vai deixar fotos parar de aqui. tudo. A gente vai ter que colocar fotos, porque é de arrepiar. É de arrepiar. E aí essas mulheres, elas fizeram essa greve, mas é greve em todos os setores. Donas de casa não fizeram nada durante 24 horas. Tentaram, as que trabalhavam, aquelas que estavam dentro do setor chamado, que são considerados trabalhos femininos, cuidados, enfermeiras, professoras e tal, não foram trabalhar. As creches Década não... de 70. 70. Legal. As creches não tinham ninguém, porque não havia homem que trabalhasse em creche, era só mulher. Se as donas de casa e mães não estavam trabalhando, exercendo o seu papel seu trabalho não remunerado de dona de casa. Nenhum, não, casa nenhuma, criança. Aí o cara não podia levar a criança para a creche porque não tinha, a creche estava fechada. E aí, se precisasse levar no hospital, só tinha médico e enfermeiro. Enfermeira e médica não apareceu. E aí os caras, desesperados, o que a gente vai fazer? Onde que a gente vai enfiar essas crianças? Vão para o supermercado. O que tem para criança em supermercado? Ou como é que resolve esse problema? Enlatado. Acabou o estoque de enlatado do país.
Porque era salsicha, era qualquer coisa que simplesmente abrisse, entrega lá, E a dá criança pra criança, pronto. E aí, o mais engraçado, eu acho, que é os jornalistas na bancada do jornal para noticiar a greve, tal, tal, tal. E os radialistas e o barulho de criança no fundo. Porque não tinha com quem deixar, teve que levar pro trabalho. Nossa, muito bom. A gente vai conseguir encontrar esses áudios. Esses áudios, esses pedaços, esses Nossa, muito vídeos, bom. são muito bons. E aí, o que que aconteceu? E quem quiser essa Pouco aula tempo também pode depois- falar com você. Pode, sim, eu posso mandar o PDF também. E pouco tempo depois, por coincidência, elegeram uma mulher presidenta. Coincidência. Por Não é? coincidência. E ela foi reeleita e tal. Então, tem esse momento, assim, a gente, sim, está muito cansada e não é uma questão individual. Não, é. Não é uma questão individual. Tem um recorte de classe, como você falou, ter que pegar um busão, não são as mesmas 24 horas que a gente tem no dia, né? Uhum. Quem tem que pegar um busão, eu fico imaginando em São Paulo, por exemplo, uma pessoa que tem que pegar, em Aracaju também, aqui eu tô sendo bastante elitista. Ele vai rir, né? Ele vai rir da tua cara, tu falando do... Não, do tempo. Não, tem- mas aí é que tá. O Não, mas sistema de aí, transporte, se for falar, tipo, eu não conheço a cidade, eu não vi nenhum ônibus. sim, são É. poucos. A gente passou por É alguns, mas são muito verdade. poucos. E a gente só Eu não vi circulou nem em poucos. semáforos. Essa é uma Sim. piada interna. Uma paulistana visitando Aracaju, que assim, não existe semáforo na Avenida da Orla, gente. Em São Paulo, as pessoas estariam fazendo aniversário para tentar atravessar. Nunca ia dar certo. Você tem Mas precisa do carro. Mas tipo, olhando para esse recorte assim de classe, de raça, de Sim. gênero, por exemplo, em Aracaju, a gente não visitou muitos bairros. Uhum. A gente circulou ali numa área muito restrita. Uhum. Então, uma pessoa que tem que vir trabalhar em Aracaju, tem que pegar um ônibus, olha o cansaço. Que hora essa mulher teve que acordar? E aí a gente vai colocando camadas, né? Que hora ela teve que acordar para deixar tudo pronto para a família, Uhum. para pegar o ônibus e trabalhar, e depois quando volta. Eu não sei se vocês já viram um vídeo de uma. Ai, meu Deus. Eu não me lembro o nome dela. Se eu lembrar, a gente coloca na descrição também. E eu passo para vocês. Que ela fica fazendo umas perguntas um pouco incômodas, mas ela não faz uma pergunta que inicialmente é incômoda. Então as pessoas depois vão respondendo e aí a ficha vai caindo, sabe? Você percebe na Na cara da entrevista de pessoa. emprego, um negócio assim, não? Não, dizendo o seguinte, com relação a quando você chega em casa do trabalho, o que que você faz? E aí ela faz a pergunta para homens e mulheres. Uhum. E aí as mulheres sempre respondem assim: eu vou preparar o jantar, eu vou fazer não sei o quê, eu vou arrumar as coisas pro dia seguinte, não sei o quê. E aí os caras sempre respondem: eu vou assistir televisão, eu vou Uhum. tomar um banho, eu janto. Uhum. Eu não faço jantar, eu janto, Uhum. sabe? Aí depois Interessante. quem é que fez o jantar que você comeu? Alguma coisa assim? Sim, aí depois ela, para os caras, ela devolve com essa pergunta, assim. Mas quem que deixou isso possível, né? Enquanto você estava assistindo televisão, o que as outras pessoas da casa estavam Eu fazendo? acho isso maravilhoso. Porque assim, não é a disputa entre homens e mulheres na sociedade, não é isso. É como é que a gente redimensiona a reflexão sobre os papéis de gênero a ponto de a gente ter uma convivência tranquila, Mas esse tipo, pacífica essa estratégia, equilibrada. né, de você ir fazendo perguntas e fazer a pessoa ir percebendo o que está acontecendo, é um constrangimento educativo. É. Porque você vai fazendo perguntas e a pessoa vai ficando constrangida, porque ela, durante a conversa, ela vai entendendo o que está acontecendo, privilégio, né? sem você precisar ser nem um pouco teórico, Uhum. não precisa citar ninguém, é só dizer assim, ó, vamos olhar aqui o dia a dia e ver que tem essa situação que ela é. Tem gente ficando mais cansada, tem gente trabalhando mais, gente trabalhando menos, Uhum. né? E isso dividido teria pesos diferentes para todo mundo. Mas fala. Eu lembrei agora de uma colega que falou assim: ai, Judite, sabe uma coisa que eu li outro dia? É que existe uma relação direta entre quem arruma a cama depois de acordar e o sucesso. Oi? Eu disse, então, fui longe. Como é que é? Eu vou até me ajeitar. Quem arruma a cama e sucesso? Eu disse, então, trabalhadora doméstica, ou então uma pessoa que trabalha no hotel, Uhum. tá de boa, né? Porque o tanto de cama que arruma aí.
Tá, mas ela estava considerando arrumar a própria cama. Então, aí ela foi por aí, não, é por aí. E eu fiquei pensando, eu imaginei que fosse ali algum autor meio coach, não sei o quê, porque eu disse, eu não vou nem aprofundar, que eu vou revirar o olho. Mas assim, como é que é vendido isso para aquela determinada classe social? E a gente sabe que tem também um recorte de raça, né, muito específico, que vai dizer, olha, se você porque isso, quando não é o seu trabalho do dia a dia, é feito cozinhar. Porque como é que a pessoa vira chefe? Assim, quando você cozinha todo dia, você tá de saco cheio de cozinhar todo dia, você não aguenta mais. No final de semana você não quer mais cozinhar, eu quero almoçar fora, porque é trabalhoso. Então, romantizar o arrumar a cama e talvez pensar como isso sei lá, ser pragmático, ser organizado e transportar isso para o sucesso foi bem longe, né? Não, eu ainda estou tentando alcançar. Na eu não sei se verdade, eu consegui. Eu não sei, eu Porque eu também fiquei- eu até hoje me incomodo. Então, peraí. Então quer dizer que se eu tenho tempo para arrumar a minha cama, colocar os 5 travesseiros e o edredom Os e 5 tudo travesseiros. dobradinho e não sei o que, tudo certinho, eu vou ser uma pessoa mais bem-sucedida? Parece que é isso. Mas não seria talvez uma lógica um pouco contrária, não? Se eu tenho tempo para fazer isso, é porque eu não vou ter que pegar um busão. É Exatamente. porque eu vou trabalhar no horário mais tarde. Boa. Eu tenho tempo de Vou sobra. chegar na minha Ou seja, eu já empresa. sou bem-sucedida, por isso que eu arrumo meus 5 Essa é travesseiros. a minha lógica. Cada vez que eu... Assim, é por aí que eu estava pensando. Então, peraí, se você tem tempo para tudo isso, primeiro, não é responsabilidade sua, porque quando é responsabilidade, já perde essa coisa do frescor. Parecia uma novela, assim, a pessoa, sabe, dobrando e dizendo, ai, agora vou ligar para minha secretária, vou avisar que vou chegar mais tarde, não sei o quê. Sabe, coisa assim, estranho. Mas é uma figura que preencha esses requisitos e que esteja ali, que inclusive nem é o caso dela também, talvez ela esteja desejando algo que é inalcançável para nossa classe social, pensando aqui como trabalhadoras, né? Sim. E o que é real? É o dia a dia cheio de tarefas que tem a ver com empreendedoras fazer o próprio trabalho e fazer o almoço, cuidar da criança, né? Arrumar a casa. Isso tudo cansa, obviamente. Mas aí, um assunto de um outro podcast, que é como isso está sendo ou não substituído por máquinas a ponto de nos facilitar a vida, essa tecnologia substituindo. Mas né? aí eu acho que assim, se as pessoas, agora, se as pessoas responsáveis por fazer a limpeza da casa fossem os homens e não as mulheres, a gente teria muita tecnologia. Com certeza. A gente estava muito além do que aquele robozinho que só varre, entendeu? E que não varre o canto direito, porque ele é redondo e ele não chega no canto. Discordo. Ele limpa o canto? Não é discordar do robozinho. Não é discordar do robozinho. Vocês sabiam que a máquina de lavar prato foi inventada por uma mulher? Ah, é? Não, não tô dizendo, mas eu não estou dizendo que é a incapacidade da invenção da tecnologia. Não. Mas estou dizendo na adoção, sabe? A vida seria muito mais tecnológica. Sim. Ok. Talvez, assim, tudo bem. Mais casas teriam máquinas de lavar louça. Não, e né? teria E muito antes também, sei lá, inclusive, ia ter produtos mágicos, entendeu? Pratos que autolimpantes. Os homens iam inventar coisas. Tô brincando, obviamente, estou fazendo uma brincadeira, mas é nesse sentido, sabe? Se a tarefa fosse deles, teria um monte de outras coisas para facilitar. Eles iam ter 2 dias remunerados no mês, entendeu? Para lavar roupa, sabe? Definitivamente, essa mulher com a invenção dessa teria mais investimento, né? Teria sido observada antes. Tem um monte de coisas assim que a gente. Não, e eu não duvido que ela inventou a máquina de lavar louça porque ela estava extremamente cansada de fazer isso. Excelente ideia. Nesse sentido, né? De que assim, as coisas que são voltadas, são responsabilidades, né? Dadas exclusivamente, ou quase que exclusivamente, culturalmente para as mulheres, né? Que é a coisa do cuidado, da casa, dos filhos, esse trabalho não remunerado e tal. Ela é pouco tecnológica. Qual que é a grande diferença de você tomar conta de uma casa hoje e em 1800? Tem grandes diferenças. A quantidade de escravos. Mas estou dizendo isso, sabe? Você tem agora um carro. Olha a diferença de um carro
dos primeiros carros Sim, para a uma vassoura tecnologia. continua sendo uma Vassoura vassoura. continua sendo uma vassoura, sabe? Então também não tem como é que isso ficaria mais fácil? Como é que isso seria mais tecnológico? Como é que seria mais ou menos necessária essa limpeza? Sei lá, eu acho que se investiria mais tempo também pensando nisso. Tipo, Sim. juntando essa ideia de que quando é o homem que tem que desempenhar a tarefa, ele investe muito mais. A sociedade se prepara para isso, porque é como se estivesse impactando a sociedade, já que a sociedade tem esse olhar, é o masculino, é o padrão. Né? Eu entendo essa reflexão. Mas. E quando a gente sai do aspecto só da casa e a gente vai passear? Vamos viajar. Ah, sim. Família, vamos viajar, né? O impacto não é tão grande em mim, porque eu não tenho filhos. Eu fico imaginando para quem tem, né? Deve ser uma mão de obra danada. Algumas famílias, alguns casais, mesmo que não tenham filhos, mas a mulher ainda fica responsável por fazer a mala, né? Do marido. Eu acho que gerações mais para trás isso era muito mais comum. Com certeza. Né? Então, assim, não, mas eu já cheguei a fazer, né, em outras histórias passadas. Eu cheguei a fazer. E aí, vamos viajar, vamos relaxar. Tem até um sketch, assim, de humor que é falando exatamente sobre isso. A mulher tá muito exausta. Ela tá com cara muito cansada. E aí o cara fala assim, amor, vamos viajar, né? Vamos passar o final de semana para você descansar, para você relaxar e tal. Vamos viajar. Aí tá bom. Aí corta para ela fazendo a lista de coisas que tem que comprar para levar para viagem, deixando a casa limpa, porque tem que retirar todo o lixo, tem que ver fechar todas as torneiras, fechar registro de não sei o que lá, desligar. Dá um trabalho, né? E aí pensa e pega remédios que pode precisar, e aí faz a mala das crianças, faz a mala dela, e aí tem que ver as coisas todas que tem que ficar providenciadas até que retorne para tudo voltar ao normal, né? Ao que ela já estava fazendo e ela continua exausta antes mesmo de sair para descansar. Não, isso sem pensar que quando você vai para uma viagem que não é no hotel, que é num Airbnb ou qualquer coisa do tipo, a gente continua trabalhando, né? Sim. Eu vou continuar fazendo almoço, aonde quer que a gente viaje. Sim. Ou eu, minha família e tudo mais. As mulheres, no final do ano, somos nós que fazemos a comida. Com a diferença de que a gente ainda, além disso, tem que levar as malas, tem que se preocupar com o alimento que tem que levar, onde é que vai comprar, né? É muito mais complexo e isso é cansativo. Assim, essa complexidade, porque ela é constante, contínua. Né? Então, do tipo, quando sair daqui, eu preciso passar não sei onde para pegar sei que é do meu filho, aí ele também tem uma tarefa para amanhã para a escola, eu tenho que comprar cartolina, não mais, né? Ok, eu dei uma viajada aqui de outras épocas, de outras décadas, mas eu tô sempre nesse contexto. Para mim, um pouco menos, porque já que eu não tenho filhos, isso já diminui. Né? Mas é essa ramificação que exige uma energia. Por isso tem um monte de mulher, inclusive, optando por não casar, né? Na Coreia do Sul parece que tá uma onda, assim, para essa geração. Eu vi dado, agora não vou lembrar se foi no Instagram ou se foi em algum outro lugar, mas depois eu acho também, que até 2030, a previsão de que... amanhã, né? 2030. Exatamente. Que 46% das mulheres entre 23 e 45 anos estejam solteiras por escolha. É um dado muito, muito alto, assim, tipo, 40 e tantos %. E é 2030. Então, por escolha. Então, não vou casar, não por escolha. Isso cabe nessa época agora em que sexo não é mais tabu, quer dizer, você pode ter relações fora de um relacionamento, não, relação sexual fora do relacionamento, facilitou. Porque para você ter dentro de casa, e tô falando aí, não é só um relacionamento amoroso, né? Você tem um grupo, se não tem uma divisão de tarefas, e em geral os homens não são educados para isso, sem, de novo, colocar a culpa nas mães, certo? Que a gente sabe que tem gente que vai por aí. Mas aí é isso, gera um cansaço. A comida vai ter que ser feita, o prato vai ter que ser lavado. Se não é você que está fazendo, tá sobrando para alguém. Sim. Né? Sim. E aí o justo, obviamente, é dividir para que o cansaço também seja dividido. E aí todo mundo tem um tempinho a mais para descansar. Mas o que tem cansado mais vocês?
é o cansaço dessas atividades. É isso mesmo, ó. Achei o dado, é isso mesmo. 45% das mulheres entre 25 e 44 anos até 2030 vai ser solteira e sem filhos. Olha aí. Essa é a tendência. Uhum. É muita gente. Sim, sim. Ixi, isso vai dar outro episódio, porque a gente pode falar de força de trabalho, de como é que a classe trabalhadora vai se organizar nesse sentido, de como é que... o déficit populacional também, o impacto disso nas relações de trabalho, no consumo. Eita! Segura aí! Não, de verdade, eu vi, porque assim, é um número, o ano é muito perto, né, 2030 tá muito perto. É muito alto o número de mulheres solteiras e sem filhos, né? Uhum. E aí aqui é por escolha. Uhum. Exatamente, esse é o ponto. Né? Então não é que elas não vão casar porque sumiram os homens, né? Então, óbvio, falando de mulher, aqui deve estar hétero, o recorde da mulher hétero. Tá, a gente faz um episódio sobre isso, vai ficar bem massa. Mas a minha pergunta era, vocês estão cansadas, vocês se sentem cansadas, já deu de estar cansada dessas atividades, ou de o tempo todo ter que falar e alertar e educar sobre esse cansaço? Porque às vezes eu me sinto mais cansada do que minha mãe, em alguns aspectos. Então, aí mas tem uma outra camada, overlapping. Essa palavra que eu aprendi outro dia. Mas, primeiro, em uma perspectiva de classe, eu tô cansada dessas tarefas. Poxa, queria ter mais tempo livre, queria ter tempo, sei lá, para viajar, queria também ter dinheiro para isso, né? Queria ter tempo para ler, tempo para conversar com minhas amigas, ou tempo livre. Então, acho que isso se resolveria com tecnologia, com políticas públicas, com um monte de coisas. Mas, além disso, também tem a própria construção, a própria divisão das pequenas atividades para que uma tarefa fique pronta. Porque se eu não posso agora, não vai ser nessa geração que eu vou resolver isso. Eu vou precisar fazer aquela tarefa. O prato precisa ser lavado. Né? Eu posso até colocar para ficar dias, a semana inteira sem lavar os pratos. Mas em algum momento vai faltar prato. E eu vou ter que lavar. E quando só sobra para mim, ou quando só sobra para as mulheres, ou quando você, mesmo que não sobre, você tem que ficar, olha, você tem que ir lá lavar. Olha, e aí a pessoa fica insistindo, e a pessoa em geral aqui, homens, a gente tá fazendo esse recorte de gênero, né? De dizer, já vou. E aí você junta. É uma tarefa que tá em aberto. E que atrapalha, por exemplo, se você for precisar cozinhar. Você não tem espaço para colocar as panelas da próximo prato. Sim, na bancada, né? Ali para se organizar. E isso se pesar, por exemplo, na geração das nossas mães, em que a casa arrumada fazia parte da condição de boa esposa, de boa mãe. Se a casa não está arrumada, ela não é uma boa mãe. Não é uma boa esposa, não é uma boa dona de casa. Então tem um peso emocional que tá ali o tempo todo dizendo, você precisa lavar. Uma tarefa que não tá lavando. Então o papel dela não tá sendo bem desempenhado. Exatamente. Então ela tá sendo uma boa esposa. Eu acho que é isso. Eu não sei se eu acho que eu tô cansada. É que não dá pra desver nem desaprender ver, sabe? Então é isso, você bate o olho e é isso. Tipo, eu tô conversando com um amigo sobre uma coisa, pum, e surge, ele diz alguma coisa, automaticamente sai da minha boca isso. Sim. Essa é a primeira reação, né? Sim. De novo, inventou de ler, ficou uma pessoa inteligente. Aí assim. Então acho que isso é cansativo. É com alguns clientes, às vezes, né? Acaba surgindo, comenta um assunto e tal. E é o que eu digo, e muitas vezes falam assim, não, mas é muito bom conversar com você, porque você vê muito claramente essas coisas, e aí você chama a atenção da gente, clientes homens, né? E aí eu falo, tá, mas assim, você já tá com essa faísquinha, sabe? E com atividade. Exatamente. E que tal você conversar com seus amiguinhos, sabe? Porque também tem essa inversão de, bom, já que você entendeu, explica então pra gente. Isso, e tipo, eu acho que tem alguns homens que estão até interessados nesse assunto, em discutir isso e entender isso um pouco melhor. Mas assim, eu fui lá, eu entendi, agora vai você. Que também não coloca mais essa tarefa, entendeu? Sim. Então agora que eu entendi, que eu já vi, que eu já entendi uma estrutura, não sei o que, agora a gente tem que pegar vocês pela mão e dizer, viu só o que acontece? Olha só como isso aparece. Isso eu acho bem cansativo, porque vai outra
obrigação. Uhum. Né? Então, mas você tá aí também, não quer ajudar, não quer educar as pessoas, assim, nada muda. E aí vira pra você, tem que A mudar responsabilidade isso. de... Não é a gente que tem que mudar isso. Uhum. Sozinha, né? Exatamente. É uma reclamação que o movimento negro também tem com relação a pessoas brancas que ficam somente, mas eu não sabia, né? Então, cara, já tem um monte de coisa publicada, assim, vai ler. Pô, tem Se uns dá bem, manualzinhos assim, vai fininho, dá pra ler uma tarde. Mas assim, até, e assim, tem muitas dessas coisas, todas elas simplificadas, né? Tem um monte de perfil no Instagram de mulher explicando hoje isso, então, sabe? Tem um monte de videozinho engraçadinho pra você aprender sobre isso. Ou até, é isso, então tá bom, não é diversão, isso aqui é formação. Olha, segue os perfis, vai dar umas lidinhas nas coisas. O pessoal já fez até um carrossel pra facilitar a sua vida. E não espera os parabéns também. Assim, você tá fazendo seu papel, é um papel social. Tá tudo bem. Claro, a gente tá falando aqui, generalizando mas claro que eu também vou apoiar, né, amigos, companheiros e tudo mais, eu vou dizer, que massa. Mas assim, já deu de ficar dizendo parabéns por você cuidar dos seus filhos, parabéns por fazer a comida em casa, por lavar os pratos. Não, é isso. Então, eu acho que esse reforço positivo ainda vai levar umas gerações, sabe? Eu acho que em alguns momentos até que é bom, assim, a primeira vez, a segunda vez, assim... Pra estimular. Ai, que lindo! Estrelinha, troféu joinha. Ok, mas depois o tempo inteiro, sabe? E eu acho que a pergunta, quando me cobram isso, quando me cobram esse parabéns, eu faço a seguinte pergunta: você me dá parabéns disso? Quando eu faço? Boa. Você me dá parabéns quando eu varro? Você me dá parabéns quando eu faço uma ata na reunião? Não me dá parabéns. Então por que eu tenho que toda vez te dar parabéns porque você fez uma ata? Não, ou então os homens ficam tipo, viu só o que eu fiz? Vi. Né? Isso também já dá outro podcast, vai ter um monte. Já dá outro episódio. Outro podcast não, podcast é esse aqui. Dá outro episódio. Desacostumada ainda. Não, mas tem uns amigos que aí a conversa vai por um outro lado, que eu acho que tem a ver com isso também. Que é, nossa, né, que os homens são foda, né? Eu não, né? Eles ficam esperando a validação de dizer, não, você é especial, você... Não é nem alecrim dourado. Exatamente, não é nem o parabéns por alguma tarefa realizada, é simplesmente, não, você que está aqui nessa mesa com mulheres, você é diferente. Acessível, conversa. Não, mas e eu acho que tem uma inatividade que é muito fácil para o homem. Ele só não faz nada. Ele só não comenta nada. Mesmo que ele entenda, que ele veja, ele não vai falar nada. Porque ele não vai arrumar encrenca com o brother. Ele não vai dizer para um outro cara. Já fica como título de um outro episódio. Porque a gente já tá o quê? Há quanto tempo aqui? Uns 35 minutos já. Então já fica como um outro episódio. Já deu de broderagem? Já deu de broderagem. Ótimo. Essa vai dar pra fazer muita piadinha. Exatamente. Mas eu tô cansada. Tô querendo tomar um cafezinho. Já deu? Já deu. Já deu. Esse episódio é um oferecimento de empresas que acreditam que essas conversas precisam acontecer. Engrenagem, Speak Your Mind Hub, Of Course Education, Edit e Renove Cure. Design, Scopo Branding. Locação, Conviva Coworking. Episódio gravado nos estúdios Pulpa Company, Aracaju, janeiro de 2026.